O DIU é um método anticoncepcional que sempre gerou muitos questionamentos para as mulheres. Hoje vamos falar sobre os mitos e verdades que envolvem o DIU. Sou o Dr. Marcelo Gaspar da Clínica Serra Médica e hoje quero falar com você sobre esse método anticoncepcional tão importante. Vamos começar com algumas questões aqui sobre o DIU. O que é o DIU? O DIU é um método anticoncepcional que nós médicos colocamos dentro do útero da paciente. Ele pode durar de 5 a 10 anos a depender do tipo de DIU. Pois bem, e devido a esse método ser utilizado assim, existe uma grande polêmica, várias histórias sobre o DIU, e isso amedronta várias pacientes de utilizar esse método, que é muito bom. Pois bem, então separei aqui alguns mitos e verdades sobre o DIU. Vamos lá. O DIU é abortivo? Primeira dúvida, Muitas pacientes chegam para nós e falam assim, doutor, eu não quero colocar o DIU porque o DIU, eu ouvi falar que ele é abortivo. Então, primeira questão, não é abortivo. O DIU, ele não causa o aborto, por quê? Como é que ele funciona? Dentro do útero, ele vai impedir com que o espermatozoide chegue até o óvulo, que está lá na trompa. Então, dessa forma, você não tem o encontro do espermatozoide com o óvulo. Então, você não tem a fecundação, dessa forma, você não tem o aborto. Então, o DIU não é abortivo. Outra questão, ele aumenta o risco de infecção na mulher? Tá, o DIU ele tem aquele barbantinho, aquele cordãozinho que fica saindo do colo do útero, então ele vai dar mais infecção ou vai dar mais infecção pélvica, enfim, não, também não. O DIU não aumenta o risco de infecção na mulher. Antigamente se falava isso, é outro mito, tá? Então ele não vai aumentar o risco de infecção na mulher de forma alguma, tá? Existia antigamente uma crendice que se usa o DIU você vai ter mais escorrimento, etc. Não vai ter não, é outro mito. Mulheres que nunca tiveram filho podem usar DIU? Sim, podem usar DIU. A mulher que já teve relação sexual, ela não é mais virgem, ela pode usar DIU se ela tem filho ou não tem filho. Então isso é uma verdade, tá? É um mito dizer que a mulher que nunca teve filho, ela não pode usar DIU, tá? A colocação do DIU dói? Quando você vai colocar o DIU no consultório, ele pode ser colocado no consultório médico, é um procedimento que dura aproximadamente 15 minutos, e é colocado quando você está nos primeiros dias da menstruação, tá? A pergunta que todo mundo faz, dói muito, doutor? Depende muito da sua sensibilidade. Normalmente é uma dor tipo cólica, pode ser fraquinha ou pode ser um pouquinho mais intensa. Algumas mulheres vão ter uma dor muito forte. Isso, tem mulheres que têm uma dor muito forte para colocar o DIU. E nesses casos, a colocação pode ser feita numa clínica, sob sedação ou mesmo até no hospital. Então a resposta dessa aqui é depende, tá? Mas a grande maioria esmagadora das mulheres tem uma dor só com uma cólica menstrual e esse DIU é colocado em consultório, tá? Sem anestesia. Então é super tranquilo, tá? Então, assim, a resposta depende, isso vai depender muito da sensibilidade de cada mulher. É necessário fazer a manutenção periódica do DIU? Sim. Após a colocação do DIU, você coloca, por exemplo, o DIU hoje, após a primeira menstruação se faz uma ultrassonografia transvaginal ou ultrassonografia pélvica para ver a posição do DIU e depois regularmente, a cada 6 meses, ou dependendo da orientação do seu médico ginecologista, você vai fazer essa manutenção do DIU para ver se ele está no local, para ver se ele não deslocou, tá? Então é verdade, você tem que fazer uma manutenção periódica do DIU que é feita só com a ultrassonografia. O DIU diminui a fertilidade? Mito. Não vai diminuir a fertilidade de jeito nenhum, tá? Tanto que quando você retira o DIU, que ele é retirado também pelo médico, no consultório, quando você estiver menstruada, quando você decidir engravidar, você retirou, a partir do momento que você retirou, você já pode engravidar. Então você não diminui a fertilidade com o DIU. Se eu usei o DIU vários anos, eu vou ficar infértil. Não vai. Então esse é mito, é outro mito, tá? Em relação à diminuição da fertilidade com o uso do DIU.
O DIU altera o fluxo menstrual? Então, essa é a verdade. O DIU pode alterar o fluxo menstrual, principalmente no primeiro ano, né, aumentando de 20% a 50% do fluxo em algumas mulheres, como pode não alterar também, tá? Nesse caso é o DIU não hormonal, ele pode aumentar o fluxo. Agora, o DIU hormonal, né, que é aquele DIU que dura 5 anos, ele pode diminuir o fluxo, ok? Só que também tem alguns problemas que o DIU hormonal pode trazer, como aumento de peso, né, enfim. Mas o DIU hormonal ele pode diminuir o fluxo. E o DIU não hormonal, ele pode aumentar o fluxo, tá? Mas, na maioria das vezes, ele não muda muito o fluxo, não, tá bom? É necessário utilizar o DIU com outros métodos anticoncepcionais? Verdade. Se for só para evitar a gravidez e você tiver um relacionamento estável, que você confie no seu parceiro, não precisa. Agora, o DIU só evita a gravidez, ele tem uma excelência para evitar a gravidez. Tá? Ele tem um índice de falha muito baixo, de 0,2% a 0,8%. Agora, ele não evita DSTs. Então, ele não evita doenças sexualmente transmissíveis. Então, é importante usar o DIU com preservativo para você evitar DSTs. Tá? Ele não previne doença sexualmente transmissível. Então, é importante usar com preservativo para você não pegar uma doença sexualmente transmissível. O DIU é caro? Então... isso vai depender. Por exemplo, o DIU mais simples, que é só o DIU de cobre, ele é um pouco mais barato que o DIU hormonal, que é muito mais caro, tá? Só que se você for colocar isso na balança, né? Porque, por exemplo, o DIU de cobre vai durar 10 anos, né? O DIU hormonal dura 5. Se você for comprar um anticoncepcional, a depender do valor, e somar esse valor de 5 a 10 anos, você vai ver que provavelmente o DIU vai sair um pouquinho mais barato. Então, isso vai depender, porque é um investimento que você faz de longo prazo, né? Então, isso vai depender muito. Agora, é lógico, o DIU você vai pagar ali, né? O anticoncepcional você vai pagar todos os meses. Então, isso depende muito, tá? Mulheres com diabetes ou outras doenças crônicas não podem colocar o DIU? Mito. Podem sim. Inclusive mulheres com câncer de mama, com outras patologias que não podem usar hormônio, o DIU é muito indicado. Então isso é mito, tá? É importante você discutir esse método anticoncepcional com seu médico ginecologista. Boa parte das vezes nós indicamos o DIU para mulheres que não podem usar hormônio. Então ele é muito indicado. Ele é pouco utilizado aqui no Brasil, ele é muito utilizado em outros países lá fora, principalmente nos Estados Unidos. Mas pela falta de conhecimento mesmo e principalmente por alguns medos que eu estou conversando aqui com vocês, tá? Que são só crendices. É normal ter um incômodo leve no útero após a colocação do DIU? Sim, principalmente no primeiro mês, ou até no segundo, né? Por quê? Porque como se fosse uma acomodação do útero. Agora, se essa dor for muito forte, aí não, aí você tem que voltar ao seu médico, onde colocou o DIU, para ver se tem algum problema na colocação. Porém, um leve incômodo no primeiro mês até o segundo mês é normal, tá? É como se fosse uma acomodação, né? O útero está se acomodando porque é um corpo estranho que está dentro do útero, né? Então, é normal ter um incômodozinho após a colocação do DIU no primeiro até o segundo mês. Então, isso é verdade. O DIU tem contraindicações? Sim, tem contraindicações. Como eu falei, a paciente virgem não pode colocar o DIU, né? Pacientes que têm algum problema uterino, tá? Uma malformação uterina, pacientes que têm infecções vaginais importantes, tem que tratar primeiro, pacientes que têm algum problema no colo do útero, por isso tem que fazer o preventivo antes, tá? Como por exemplo uma lesão, um NIC ou um câncer de colo uterino e por aí vai. Então é muito importante, antes de colocar o DIU, você tem que fazer a avaliação ginecológica com o seu médico completa e aí sim, você estando apta, você pode colocar o DIU. Então isso é verdade, tá? Tem contraindicação sim. Pode atrapalhar na relação sexual? Não, você não vai sentir nada. Ah, mas Marcelo, e aquele fio que fica passando pelo colo do útero do DIU, né? Não vai atrapalhar? Não, não vai atrapalhar nada, você não sente nada com aquele fio. Você nem vai perceber aquele fio, não só na relação sexual, como no seu dia a dia. E para que serve aquele fio? Só a título de curiosidade, aquele fio serve para a hora que nós médicos vamos retirar o seu DIU. O
Que se não tiver aquele fio, você só tira o DIU no centro cirúrgico. Com aquele fio, nós retiramos o DIU no consultório, tá? Então, não atrapalha em nada na relação sexual. Não só o parceiro não sente o fio, como você também não sente o DIU dentro do útero, tá? Então, é muito importante que você tenha consciência disso, tá? Que você nem percebe que você está com o DIU. Aí tem aquela outra pergunta, né? Se eu tiver uma relação sexual mais assim, abrupta, né? Ou se eu fizer muito esforço, eu vou deslocar o DIU? Mito, não vai deslocar nada, tá? O DIU não desloca assim, tá? Você pode ter a tua relação sexual sossegada, você pode fazer esforço, que não vai deslocar o DIU, tá? Não é isso que desloca o DIU, é outro mito, tá? O DIU, ele atrapalha a amamentação? Não. Inclusive, em alguns casos, tá? Nós colocamos o DIU logo após o parto, tá? E aí ele não vai atrapalhar nada a amamentação. A paciente pode amamentar tranquilamente, tá? E o DIU é colocado logo após o parto sem problema nenhum. Então, é outro mito isso aí, né? Então eu quis trazer esse vídeo para esclarecer esses mitos, né, e verdades, né, sobre o DIU, justamente para que quem estiver pensando sobre o DIU, né, possa ficar mais tranquila sobre esse método anticoncepcional, que é um método muito bom, né, e possa discutir com mais tranquilidade com seu médico ginecologista e possa optar com mais segurança, tá bom? Esse vídeo foi legal para você? Se foi legal, curta e compartilhe com todos os seus parentes e amigos. Clínica Serra Médica sempre ao seu lado. Um grande abraço.